Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Eternos, filme dirigido pela Chloe Zhao. Chloe, era você mesmo em Eternos? Porque recentemente a Chloe venceu o Oscar de filme e direção com méritos por Nomadland, torci muito pelo filme, inclusive votei nas premiações da crítica em Nomadland. Além disso, a Chloe teve um reconhecimento durante toda a temporada para o seu trabalho de montagem para a adaptação de um livro extremamente complicado. E, infelizmente, eu não gostei de Eternos e eu queria desenvolver com vocês nesse vídeo o meu argumento da construção muito frágil, personagens apenas razoáveis, como tudo isso passa por questões criativas e uma falta de rumo na direção. Um filme que envolve passado e presente em uma alternância temporal que eu considero primária, por isso não tem como não focar na carreira da Chloe, que é extremamente talentosa. Vamos analisar os 3 longas que ela dirigiu antes de Eternos. Songs My Brother Stop Me, The Rider e mais recentemente o super premiado Nomadland. Nos 3 nós temos micro-histórias com interesse no desenvolvimento de um ou no máximo 2 personagens, e a construção leva em conta o impacto da localização na rotina, nas tarefas no dia a dia, claro, com toda a construção narrativa. Quando a Marvel chamou a Chloe para dirigir Eternos, claro que a expectativa era enorme, mas se você olha para a carreira dela até agora, você nota que Eternos é uma ruptura em todos os sentidos. Primeiro, como eu disse, a Chloe sempre trabalhou com micro-histórias. Eternos tem de lidar com o macro, tem que apresentar novos personagens, diferentes personagens e, além disso, promover a consolidação dos mesmos no universo cinematográfico da Marvel. Tem de lidar com todas as questões referentes à franquia. Segundo, a Chloe sempre prezou pelo refinamento e construção de no máximo 2 grandes personagens por filme. Em Eternos você tem variados personagens e tem de lidar com a alternância deles em diferentes segmentos durante as mais de 2h30 de longa. E terceiro, a Chloe nunca teve qualquer tipo de experiência com ação, isso é mais que óbvio. Ou seja, ela assumiu um risco que contradiz toda a sua breve, mas impactante carreira até agora. Eu creio que o pensamento da Disney e da Marvel para selecionar a Chloe para direção de Eternos foi o seguinte, algo que inclusive é muito compartilhado em outros meios. Chame uma pessoa extremamente talentosa para dirigir um filme que não tem como dar errado, afinal de contas, seus trabalhos anteriores foram impecáveis. Por um lado, isso faz sentido, mas por vezes a falta de experiência fala mais alto, foi o que eu acho que ocorreu aqui. Não vou mentir para vocês, quando eu deixei a sessão de Eternos, eu saí satisfeito, mas não necessariamente pelo que foi apresentado no filme, mas sim pelo que foi apresentado nas cenas pós-créditos, na possibilidade de articulação do mundo, do universo cinematográfico da Marvel a partir de agora com os personagens de Eternos. Porque eu admito que tive problemas para me conectar com qualquer um dos personagens de Eternos durante o filme. Aí eu poderia levar em conta também motivações, os pulos temporais, toda a questão do arco de ameaça do filme, simplificação dos deviantes, etc. Acompanhamos a história do grupo de heróis que protegem a Terra desde o início da humanidade. Quando os monstruosos deviantes retornam misteriosamente, os Eternos são forçados a se reunir para novamente defender o planeta. Gostei da escolha do elenco, a Gemma Chan como Cersei para mim é o destaque de Eternos, e tem uma questão referente ao aproveitamento das 2 atrizes mais experientes que me chamou a atenção também, Salma Hayek e Angelina Jolie. No primeiro caso, da Hayek, tem objetivos mais claros e ela é pontuada como uma liderança na história. Quanto a Angelina Jolie, existe um período de transição nela até mesmo no envolvimento nos combates. Eu noto que frequentemente em Eternos a diretora busca uma segurança na figura da Angelina Jolie, dada a longevidade da sua carreira e a experiência quando comparado aos seus colegas em algumas cenas já na metade da história. Gostei também do trabalho do Richard Madden. Existe um traço de representatividade na construção e desenvolvimento da narrativa de Eternos que eu considero muito importante porque você nota o impacto na história, não é algo forçado. O Kumail Nanjiani serve como uma espécie de alívio cômico. Para a comédia, ele é bom, mas só que nesse filme ficou muito forçado, até mesmo com a experiência complementar de um documentário e com todo o tributo feito a Bollywood. Visualmente, o filme é interessante, tem bons efeitos especiais aplicados nas batalhas e na reconstrução de variados momentos da história. É um padrão que, afinal de contas, você espera em um filme desse tipo, que é valorizado na experiência do cinema.
mas a trama é relativamente longa e existe na minha leitura um desgaste para o filme situar e articular cargas de tensão e emoção durante os combates, fora algumas questões criativas para lá de questionáveis, como a de introduzir o personagem interpretado pelo Kit Harington e de deixar o mesmo na sala de espera. Aí ele retorna quando você nem mais se lembra da existência do mesmo. Isso diz muito para mim sobre um dos principais problemas de Eternos para mim, porque o filme precisa desenvolver uma quantidade grande de personagens, novas personalidades e, além disso, tentar envolver os mesmos no universo cinematográfico da Marvel. Responder, por exemplo, por que eles só apareceram agora. E o filme constantemente busca por marcações temporais que eu considero esdrúxulas, e aí eu tenho que me voltar para o pouquíssimo inspirado trabalho de montagem que é assinado pelo Craig Wood e pelo Dylan Titchener, o que me desperta uma grande curiosidade também. Por que a Chloe, nessa última temporada agora com Nomadland, disse que ela gosta de participar do processo de montagem, porque isso diz muito também sobre o traço criativo do próprio diretor e que ela gosta de ter esse controle, e ela abre mão disso no maior projeto da sua carreira, não apenas pelo retorno financeiro, mas também, é claro, pela visibilidade, pela repercussão. Existe o envolvimento de uma equipe técnica grande, é verdade, mas existe uma contradição muito forte também da própria diretora. Em Eternos, passamos por diferentes momentos históricos com uma constante alternância temporal. Tempo presente, um flashback, tempo presente, marcação de 6 dias atrás, para tempo presente, para outro flashback. Essa é uma constante durante todo o filme. Existe uma desorganização quanto à montagem e estrutura de Eternos que poucas vezes eu vi em um filme desse gênero, e a questão-chave, que diz sobre a interferência em conflitos humanos, ela é muito boa na retórica, mas aí na aplicação da história, especialmente em catástrofes da humanidade, ela não é bem desenvolvida. Falta tempo. E aqui eu nem vou estender uma análise complementar quanto ao uso da linguagem, porque eu compreendo que a decisão criativa de abraçar o anacronismo ela é justificada para não tornar o filme proibitivo, que definitivamente não estava nos planos da Marvel e da Disney. E eu entendo perfeitamente que deve ser extremamente difícil lidar com um projeto de grande escala, onde você não precisa se preocupar apenas com o desenvolvimento da história, mas também com a vinculação no universo cinematográfico da Marvel, que é bem feito nos momentos finais. No geral, as cenas de ação são bem produzidas, com bons efeitos, mas eu senti uma falta de motivação. Eu senti falta de um objetivo, pelo menos no terço inicial da história. Existe, na minha visão, um grau de superficialidade grande quanto à ameaça, mas essa visão é apagada, parcialmente pelo menos, graças a uma virada no roteiro que aí acaba dando um rumo melhor para Eternos. E muito se fala sobre uma fórmula Marvel, um padrão Marvel, e apesar de considerar que a progressão de Eternos é diferente quando você leva em conta outros filmes do universo cinematográfico, eu creio que isso se dá por conta do tipo de introdução dos personagens, não necessariamente pela diretora. Em apenas 3 cenas eu realmente senti a marca autoral da diretora do início ao fim, sempre com abordagens mais íntimas, com um número menor de personagens também aproveitando a hora mágica, sem precisar ficar articulando em storylines secundárias. Mas aí tem a questão de estúdio, de universo cinematográfico, quem sabe de uma limitação criativa, porque eu fiquei me perguntando, será que a Chloe pegou o corte final de Eternos e disse, olha, eu consegui desenvolver bem todos os personagens? Eu acho que não. E eu digo que se fosse com qualquer outro realizador, eu nem traria esse argumento para discussão, mas como é a Chloe, que se destacou muito e merecidamente na temporada anterior, eu fiquei bem decepcionado. Destoa de um filme do padrão Marvel, mas também destoa de um filme da Chloe, pelo que ela apresentou nos seus 3 longas anteriores. Eternos tem um fio narrativo de união, separação e nova união. Perde um tempo considerável para introduzir cada personagem, mas com uma veleidade grande, apostando em exageros para marcar um traço de personalidade que seria resgatado para dar força para o grande finale. Eternos tem boas cenas de combate, um que outro estranhamento quanto a efeitos especiais, o que é absolutamente compreensível, mas outra coisa me chamou a atenção. O Joshua James Richards, colaborador recorrente da diretora, é apenas operador de câmera em Eternos. O estúdio chamou Ben Davis para assinar a fotografia. Isso me fez questionar a própria liberdade dada pelo estúdio para tornar Eternos um filme 100% Chloe Zhao, porque parece que existem alguns nomes na equipe técnica que estão ali para não desalinhar com o que vinha sendo apresentado no universo cinematográfico da Marvel. Eu fecho Eternos com a nota 5.
Eu queria ter curtido bem mais o filme, mas a minha experiência foi apenas razoável por conta dessa indefinição quanto à direção e a questão criativa também da história. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!